O povo e seus políticos. O que expressarei aqui será apenas uma visão pessoal que necessita ser aprofundada e não pretende tratar de exceções, mas sim das tendências da maioria dos casos. Diante dos escândalos sucessivos de políticos brasileiros, é mais do que comum ouvir frases tais como: os políticos que temos representam o povo. Outra frase: cada povo tem um governo que merece. Uma outra ainda: foram eleitos democraticamente. E ainda: o povo não sabe votar. E assim vai. E assim, dessa forma, vão atribuindo ao povo a responsabilidade pela política brasileira, pelos políticos que temos. A tese que quero defender aqui é que essas frases não só não são verdadeiras, como têm impedido de identificar o real problema da política brasileira. Se nós não estamos, de fato, entendendo o problema, não conseguiremos resolvê-lo. Você quer testar essa questão? Então pense em sua rede de confiança, aquelas pessoas de seu relacionamento em quem, de fato, você confia. Pessoas que pensariam no bem comum antes de focar em seus próprios umbigos. Pessoas que têm demonstrado ser honestas em seu dia a dia. Escolha duas ou três dessas pessoas. Pergunte a elas se entrariam na política. Escute as respostas. Caso a resposta seja negativa, ou seja, a pessoa não queira entrar para a política, pergunte por quê. Veja se essas respostas dadas têm relação com o que eu vou expor a seguir. Por que os atuais, então, políticos brasileiros não representam o povo brasileiro? O primeiro sentido de representar seria de pensar e fazer o que o povo necessita. Isso é representar. O que o povo pensa? O que o povo precisa? Com certeza, nas inúmeras vezes em que esses maus políticos pensam em seus próprios interesses, desviando os recursos públicos, se locupletando, estão se distanciando dessa representação. Portanto, não representam o povo. Estes estão, sim, representando os seus próprios interesses, representando eles mesmos, representando seus bolsos. O segundo sentido de representar seria de retratar de forma estatística a distribuição da diversidade do povo brasileiro. Se isso fosse verdade, a frase "cada povo tem o governo que merece" poderia até fazer algum sentido. Por que então não corresponde à realidade? Que tipo de pessoa é atraído pela política? Você tem algum amigo ou amiga próximo envolvido na política? Você tem? Ele ou ela é representativo da classe política? Com certeza encontraremos pessoas altruístas, honestas, que buscam o bem comum, mas seriam essas representativas da classe política? Vou trazer aqui a visão de duas especialistas na área de psiquiatria, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela escreveu em seu livro Políticos e Homens de Estado, que só utilizam o poder em proveito próprio. Esses últimos costumam representar grandes perigos pelo tamanho do poder que podem deter. E mais adiante ainda acrescenta: poucos cargos permitem um exercício tão propício para a atuação dos psicopatas, e o fato de terem um foro privilegiado quase lhes assegura, de forma impune, o exercício do poder, com outros fins que não sejam os de servir aos interesses da nação. Uma outra citação, essa de Fátima Vasconcelos, chefe da psiquiatria de Santa Casa da Misericórdia, em um artigo intitulado "O Psicólogo lista carreiras que atraem psicopatas", ela declarou o seguinte: a única diferença é que, aqui, eu também incluiria políticos na lista das carreiras com mais tendências a atrair psicopatas. Então, a minha tese aqui é que a política brasileira tem atraído psicopatas ou sociopatas e tem sistematicamente afastado aquelas pessoas que poderiam ser bons políticos. O problema, portanto, é duplo. De um lado, a política atrai psicopata e de outro repele, afugenta, afasta pessoas que poderiam ser bons políticos. Vamos para efeito de simplificação. Por favor, aceite essa simplificação até o final, depois você poderá depurar, melhorar esse modelo. Vamos tomar uma distribuição normal, gaussiana, para a população brasileira. Temos nas extremidades dessa distribuição, de um lado aquelas pessoas de mau caráter, não vou entrar no mérito porque são assim, e de outro aquelas pessoas boas cujos corações são maiores do que eles mesmos. Vamos assumir que 5% da população em cada uma dessas extremidades represente, os bons e os maus. São pessoas muito boas e pessoas muito más. E os demais 90% vão estar distribuídos nesse meio dessa distribuição.
Eu arriscaria dizer que a mediana dessa distribuição estaria bem mais para o lado das pessoas boas, bem intencionadas, honestas, solidárias. Por que eu digo isso? Porque se não fosse assim, o ser humano já teria sido extinto da face da Terra. Então, na média, o ser humano tem essa propensão à bondade mais do que à maldade. Então, você acha que a classe política reflete a população brasileira? Vamos assumir que o povo brasileiro tem essa distribuição. Mais gente boa do que má. A classe política atual teria essa mesma distribuição? Eu creio que não. As alternativas dadas aos eleitores, refiro-me aos candidatos que são oferecidos pelos partidos, têm sido uma amostra viciada dessa distribuição estatística. De que parte dessa distribuição saem esses candidatos, então? Se tivéssemos candidatos, todos eles da banda boa da distribuição, fossem quem fosse eleitos, o país seria outro. Mas a minha tese aqui é que os candidatos saem da banda podre dessa distribuição. Portanto, uma amostra viciada e distorcida e que não representa o povo brasileiro nesse sentido. Vocês entenderam o problema? É dado ao povo a oportunidade de eleger pelo voto democrático. Que tipo de candidato? Tirado de qual parte dessa distribuição? Estaria sendo oferecido aos eleitores candidatos que buscam o poder e a impunidade? Em sua maioria, esses são psicopatas ou sociopatas. Não estou dizendo que todos os candidatos são sociopatas, mas sim que sua maioria o são. Estamos em uma arapuca, em uma sinuca de bico. Qual a forma de mudar então tudo isso? Qual a solução para este problema? O que eu queria advogar aqui é, de forma intencional, que passemos a incentivar, apoiar e cobrar para que tivéssemos cada vez mais pessoas da banda boa candidatando-se. Se isso acontecer, o país mudará muito, mas muito mesmo em curto prazo. Volte aquelas pessoas de sua rede de confiança e os incentive a se filiar a um partido. Apoie-os. Talvez você que me ouve pode ser uma dessas pessoas que esteja sendo desafiada a entrar para a política. Quem sabe? Em outro post, farei uma proposta de como mudar este país em um curto período de tempo, de 4 a 8 anos. Não acredita? Acha que nada muda? Se pensa assim, com certeza nada mudará. Em 2011, na última eleição, apenas 7% dos deputados federais foram eleitos pelos próprios votos, votos nominais, votos diretos. Os demais, 93%, foram eleitos pelos votos de legenda ou pela excrescência do coeficiente eleitoral. O povo, então, não votou neles, mas em um candidato que teve mais votos que o necessário e carregou os outros de seu partido ou coligação que não teriam votos para se eleger, ou porque a legenda recebeu votos. Veja bem, dos 513 deputados, apenas 35 deputados foram eleitos pelo voto nominal direto. 478 foram eleitos pelo coeficiente eleitoral e o povo não votou neles. Agora diga-me, você acha mesmo que os políticos que temos representam o povo? Cada povo tem um governo que merece? Foram eleitos democraticamente? O povo não sabe votar? Ou será que necessitamos urgentemente de novos políticos e que isso está em nossas mãos?